Olá, gente, tudo bem? Mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no YouTube. Hoje eu estou recebendo ele, o ator Caco Ciocler. Caco, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado, você é um prazer também. Você está falando alto, a gente precisa falar alto? Não precisa. Eu que fico colocando sempre a E a voz. gente estava conversando aqui, daí ele disse, oi, gente, nossa. Mas se precisar, a gente fala alto. Tá bom, a gente vai equalizando aqui a voz ao longo do papo. É por causa da chuva, a gente está num pouco de vidro, como vocês sabem, então fica esse barulho aqui, eu fico perdendo um pouco a noção. Bom, o Caco tá com um filme, eu vou colocar aqui As Polacas, eu vou ler aqui, o diretor é o João Jardim, né, Caco? Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é o filme As Polacas, gente. O filme se passa no início dos anos 1900, 1917, para ser mais exato, né, Caco? E conta a história de Rebeca, uma mulher judia que foge da Polônia em direção ao Brasil. E aí, chegando aqui, dá ruim, né? Ela encontra, o marido falece, acontecem vários problemas, ela fica desesperada e encontra o seu personagem, o Spitz, como é que fala? Zvi. Zvi. Pronto. Cada um do filme chama ele de um jeito, mas De um jeito. certo é Zvi. Ele é dono de um bordel, não é isso, É, cara? Que aí é. começa uma série de problemas em relação à questão do tráfico de mulheres, ela é chantageada, enfim. Vai passando por vários problemas. Eu queria que você me contasse como é que foi entrar nesse universo, como é que foi a pesquisa, que é muito rica para esse período histórico que a gente viveu. Então, esse é um assunto que como sou da comunidade judaica, a gente ouve falar sobre, mas é um assunto muito pouco falado, é um assunto muito incômodo, eu sinto assim. Eu sinto não, é um assunto muito incômodo, que é essa história verídica de que, nesta época, existia uma grande organização internacional de tráfico de mulheres judias, que eram chamadas polacas. Assim como você tinha bordéis que tinham francesas, você tinha bordéis que tinham as polacas, que eram mulheres que basicamente eram... E não é só no Brasil. Essa rede atuava no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Era uma rede internacional poderosíssima e muito rica, que basicamente ia para a Europa Oriental, principalmente, para as aldeias empobrecidas, desgastadas com a guerra, com as perseguições, com os pogroms, e cooptava, digamos assim, essas mulheres que não tinham futuro, que estavam passando fome, com promessas de casamento, promessas de que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, existia uma liberdade de expressão, existia uma liberdade de convívio, existia uma liberdade financeira. Geralmente as pessoas iam lá bem apessoadas, homens, e prometiam casamento para essas mulheres, ou até casavam com essas mulheres nas suas aldeias, e vinham com elas casadas, e quando chegavam aqui, ou nos Estados Unidos ou na China, né, elas descobriam que, na verdade, elas eram obrigadas a se prostituírem nesses bordéis especializados nas polacas. É forte, né? Como você falou, é um tema tabu ainda, né? Pouco discutido historicamente, pouco detalhado É. no audiovisual e tal. Quer dizer, foi um desafio maior tentar buscar referências para esse período? Não, referências a gente... Essa história É bem conhecida. é bem conhecida, é bem registrada, existe um cemitério, inclusive. É importante dizer que o filme não é exatamente sobre isso. Ele parte dessa história, claro, para contar, na verdade, a história da resistência dessas mulheres. Então, essas mulheres não podiam ser enterradas no Brasil. Por quê? Porque a comunidade judaica não as aceitava. Pelo judaísmo tradicional, a prostituição é um pecado imperdoável. Então, assim, elas eram renegadas da própria sociedade judaica brasileira ou estadunidense, enfim, do país onde elas estivessem, e proibidas de serem enterradas nos cemitérios judeus. E proibidas de serem enterradas em cemitérios cristãos, porque eram judios. E aí, como fazia? E aí, como faziam? Então, existia uma sociedade chamada Sociedade da Verdade, que foi um super movimento feminista organizado, que conseguiu, depois de muita luta, depois de muito tempo, ter a autorização de um cemitério para que elas pudessem ser enterradas no cemitério em Inhaúma,
aqui no Rio de Janeiro. Assim. Um subúrbio do... Tem um no Rio de Janeiro, tem um em Niterói, eu acho. Então, na verdade, é uma história de resistência dessas mulheres. Né? Então, tudo isso está documentado. Hoje em dia, essas prostitutas, acho que não existe mais nenhuma viva, mas existem filhos dessas mulheres que contam essa história. Mas é uma história tabu da comunidade judaica. E a gente tenta trazer à luz. Porque a gente entende que a melhor maneira que a gente tem de lidar com qualquer questão é trazer essa questão à tona, para que a gente possa conversar sobre, não apagar essas mulheres, não apagar esse movimento, e fazer com que a comunidade judaica, e qualquer comunidade, entenda que a gente está falando de indivíduos, né? A gente não está falando, mas por que falar sobre essas coisas dentro da comunidade judaica, que já é uma comunidade tão atacada, tão visada. E a gente acha que por que não falar? Por que não falar da pluralidade da comunidade judaica? Até para que as pessoas entendam, finalmente, que você não pode falar da comunidade judaica ou de qualquer outra comunidade com uma maçaroca uniforme, com o mesmo pensamento. Isso é a base da discriminação, é a base de todos os problemas que a gente tem enfrentado. Você dizer que determinado grupo é determinada coisa e pronto. Então, acho que a melhor maneira que a gente tem de lidar, inclusive com o preconceito, é mostrar a pluralidade que todas as comunidades têm. Né? As comunidades são formadas por indivíduos. Né? E as comunidades são plurais. É interessante comentar e, de alguma forma, trazer essa discussão da diversidade ou mesmo do preconceito que existe com a diversidade no momento em que a gente passa, né, cara? Acho que a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no Ocidente e também no Oriente, passa por determinados problemas corriqueiros, né? Nunca chegando numa conclusão definitiva sobre isso. Acho que a convivência sempre tendo que ser, de uma certa forma, equalizada, dia sim, dia não, para a gente tentar entender o outro, para tentar buscar respeito ao próximo. É difícil chegar numa conclusão, né? Cara, é difícil. Eu tô nesse estado assim que você tá vendo, porque tô cansado, por causa do meu trabalho, por sair de uma vida, mas também emocionalmente, assim. Tá? Não tá fácil. Primeiro porque existe uma exigência para que a gente se coloque. E eu acho que essa exigência tem que ocorrer. Por outro lado, se colocar nas redes sociais hoje é uma questão extremamente delicada. Eu cheguei à conclusão que as redes sociais, não só eu, não são um lugar de discussão verdadeira. Acho que é um lugar de lacração, acho que ninguém está afim Lacração. de lacração. As pessoas estão afim de lacrar. E o que é lacrar? É silenciar o outro, né? É dizer, olha o que eu falei, pá, acabou, não tem mais discussão. A minha verdade absoluta. A minha verdade absoluta, a minha verdade é melhor, eu falei a coisa mais inteligente. Ninguém está preocupado de fato em ler opiniões contrárias, em discutir, em se possibilitar uma investigação, né? Eu acho que as redes sociais viraram um território assim de reafirmação daquilo que eu já acredito e de polarização burra, na minha opinião. Né? É a tal da linguagem binária. A gente está dentro de uma máquina binária e a gente está virando escravo, na minha opinião, de uma linguagem binária. Ou você é isso, ou você é aquilo. Não tem cinza, não tem subtons, não tem possibilidade de coexistência. Então eu estou bastante assustado, assim, bastante comovido, preocupado. Isso, não sei se eu respondi, não sei se tem resposta à sua pergunta. Desculpa. Não. Por isso que eu acho que a arte. Por que eu gosto tanto da arte? Eu acho que a arte é um caminho de sobrevivência da raça humana. Porque a arte, ela nasce no lugar, ela nasce nas frestas da certeza, sabe? Se você tem certeza sobre uma coisa, você vai fazer arte. Estou dizendo de arte, assim, de quem pensa, né? De quem olha para o mundo e fala assim, cara, eu preciso dizer alguma coisa sobre esse mundo, diferente do que está sendo dito. Eu preciso. A arte não serve para dar respostas. A arte não serve para nada. Aliás, o último filme que eu fiz, O Melhor Lugar do Mundo é Agora, fala um pouco sobre isso, né? Qual é a função? Não tem função.
E por isso tem uma grande função. E a função é justamente você dispor as rachaduras das certezas, né? Você se possibilitar e possibilitar ao outro em investigações impensáveis de existência, de convivência, fazer perguntas e não entuchar respostas goela abaixo. Sim. Né? Como é que você vê, cara, você sendo judeu, né? Como é que você vê esse contexto atual que a gente tem passado agora, com as notícias que têm chegado do Oriente Médio, né? Principalmente por causa dessa questão entre Israel e Palestina, que volta a ser notícia nos jornais? Cara, é uma questão extremamente complexa. Agora, assim, algumas coisas para mim são inegociáveis. Então, assim, morte de civil inocente, para mim é uma questão inegociável. Então, para mim é inegociável que não se condene o ataque do Hamas. Condenar o ataque do Hamas não significa não condenar políticas que o governo israelense tem também imposto sobre a comunidade palestina. Não estou comparando as duas coisas. O que eu estou querendo dizer é que eu achei um texto de um. É que eu não vou ler. Eu tenho vontade de ler, porque o cara traduziu exatamente o que eu acho. Ele é um trecho? É que eu fico pensando, é que é um texto longo e eu fico pensando que talvez. Resumindo, eu acho que precisa ficar bem claro que o Hamas não é os palestinos. Se você lê o Estatuto do Hamas, a carta do Hamas, de criação do Hamas, isso não sou eu que estou dizendo. Você pode procurar na internet. Você vai ver que o Hamas quer não é a criação de dois estados. O Hamas quer outra coisa. O Hamas quer a extinção de Israel. Então não dá para negociar com um grupo que não quer a existência do Estado de Israel e não dá para achar que esse grupo representa os palestinos e que ele está lutando pela criação de dois estados pelos direitos dos palestinos. Não dá para acreditar nisso. Da mesma maneira, não dá para entender que esse governo de ultradireita de Israel é a tradução de Israel. Israel é um país plural. Israel está, inclusive, dividido nesse momento, as pessoas devem ter acompanhado internamente uma resistência muito grande a esse governo de ultradireita. E assim como acontece nos países democráticos, existem movimentos de esquerda, de direita, de ultradireita, de ultra-esquerda. E a gente vive num país hoje, Israel hoje está sendo governado por um governo que, na minha opinião, não representa a pluralidade do povo judeu. Então, eu, como humanista, sou a favor dos judeus, sou a favor dos palestinos, sou a favor dos muçulmanos, sou a favor dos israelenses. Então, na minha opinião, a gente tem que buscar uma solução pacífica. Se a gente ficar voltando atrás para falar, mas isso aconteceu por causa daquilo, isso aconteceu por causa daquilo outro, se a gente ficar fazendo um retorno, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Você acha que o Brasil tem algo a ensinar para esse conflito? Ai, cara, eu não sei te dizer. Em que sentido você está me perguntando isso? E em relação a buscar essa paz, essa mediação de conflito, essa tentativa. Hoje o Brasil, inclusive, presidia, né, a comissão da ONU de acordo de paz. Então, de alguma forma, o Brasil vai ter um papel importante internacionalmente para poder tentar buscar uma, dentro da ONU, uma solução para essa guerra. Então, meu caro, mas assim, qual seria a solução para essa guerra? Acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Ah, vamos buscar. Qual é a solução? Você tem uma resposta? Eu tenho. Acho que é uma criação de dois estados que ambas as partes fiquem satisfeitas
dois estados que têm as suas fronteiras reconhecidas internacionalmente e que se respeitem mutuamente. Se você tem na cartilha do Hamas a premissa da extinção, da não aceitação do Estado de Israel, você não tem como negociar com o Hamas. Se você tem dentro de Israel setores também extremistas que, por uma questão religiosa, acham que aquilo tudo pertence a Israel, você não tem como negociar com essas pessoas também. Então, o que tem que acontecer, na minha opinião, mas eu sou um brasileiro que estou sentado com você tomando um cafezinho, muito louco a gente está falando de uma situação que a gente não vive. Mas, na minha opinião, a única maneira da paz acontecer é essa. Sai Hamas, palestinos, acabou Hamas. Ou Hamas troca a carta dele, ou Hamas passa a aceitar a existência do Estado de Israel. E Israel, sai esse governo de ultradireita. Não dá para perpetuar o tipo de coisa que esse governo quer perpetuar, porque o sangue não vai parar de escorrer. Então, quando a gente tiver que acabar essa guerra, se Deus quiser, e a gente for enterrar os nossos mortos, eles forem enterrar os mortos deles, a gente vai ter que chegar à conclusão de que não tem outra saída. A paz é a grande vitória para os dois lados. Agora, você só consegue paz se um reconhece a existência do outro. Se você não reconhece o direito do outro existir, não tem como falar de paz. Então a gente tem que voltar umas casinhas. Então, assim, as pessoas falam, negocia, não dá pra, como é que eu vou negociar com o Hamas, cara? Um grupo terrorista. Um grupo terrorista, assim, e não sou eu que estou dizendo isso, assim, é só ler. E, da mesma maneira, eu faço essa crítica também a setores do governo israelense. Também não aceitam a existência dos palestinos. Não aceitam. Então, assim, não Você tem parentes lá ainda hoje? tem parentes, Tem. amigos, Você fala com eles regularmente? falo com eles regularmente. Ah, tá todo mundo em choque. Tá todo mundo vivendo uma situação horrorosa. Você costuma ir lá, não? Israel? Quando foi a última vez que você foi? Eu fui para Israel quando eu era adolescente e fui para Israel quando eu fiz um documentário sobre a Aracide Carvalho. A gente filmou em Israel, mas eu fiquei em Jerusalém 2 dias só para fazer as filmagens e fui embora. Bom, voltando a falar de cinema, você está com outros dois filmes no Festival do Rio, que acabou de terminar. A gente agora está com a Mostra de São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre os outros dois filmes para a gente poder virar essa página da história para outras histórias, que são Meu Sangue e Inferno por Você, né? A Isso. cinebiografia de Sidney Magal. E um terceiro filme, o segundo filme, qual é o outro? Meu casulo de drywall. Ótimo. São dois filmes que conversam de alguma forma com as polacas ou não tem nada a ver? Não, nada a ver. O Meu Sonho Faz Você é uma cinebiografia. Quer dizer, não é uma cinebiografia, mas ele conta a história de amor do Sidney Magal com a Magali. São casados até hoje, têm filhos, netos e tal. Conta a história de como eles se conheceram. Então não é uma cinebiografia, acho que essa é uma das grandes forças do filme, porque pega uma história. Ah, tá. Pega um trecho, Não né? não pega assim, o começo da carreira, não é uma. E o seu papel qual é? O meu papel é o papel de um empresário dele, argentino, que é um cara que no filme, na vida também, mas isso é uma outra discussão, mas no filme se opõe a essa aproximação, porque o Magal, ele dizia que o Magal não podia assumir publicamente que tinha uma relação, senão ele perderia Público tudo, feminino. tinha que acreditar que seria a futura mulher do Magal. Mas é um filme engraçado, romântico, o personagem. É legal que ele é um musical, então tem números musicais. Você canta, Eu não? canto, Olha, danço. É legal. é interessante. A gente passou recentemente por uma discussão falando de cinema, né, cara? Caco, a respeito da questão de cotas do cinema, né? A importância de salas de cinema serem destinadas para filmes nacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso, né? Para poder gerar não só emprego, mas para fazer com que o cinema tenha vez dentro dessa cadeia de distribuição no Brasil. Qual a importância disso, cara? Qual é a importância disso? É fundamental, né?
Eu acho fundamental porque, cara, o que as pessoas têm que entender, assim, por exemplo, eu faço uns filmes, você também está me contando agora que você faz também, mais autorais, sem grana, e tudo bem, a gente consegue fazer, mas você sabe, assim como eu, os dois filmes que eu fiz, que é o Melhor Lugar do Mundo é Agora e Partida, eu fiz com dinheiro do bolso. Ninguém ganhou nada, né, né. Mesmo assim, o filme custou um dinheiro, um dinheiro. Então, mesmo um filme sem dinheiro, custa dinheiro. E obviamente que esse filme foi visto por muito pouca gente. Então, para você sustentar uma indústria do audiovisual, você tem que ter uma estrutura que converse com a estrutura capitalista, com a estrutura de mercado. Infelizmente, se você quer a minha opinião, se você quer a minha opinião, infelizmente, mas é assim que funciona. Então, para que a gente tenha espaço, para que a gente possa competir de igual para igual, em termos, em todos os termos, mas principalmente em visibilidade para o público, a gente ainda precisa que um espaço do cinema brasileiro seja reservado, quer dizer, um espaço da janela seja reservado para o conteúdo brasileiro. Porque se você deixar a competição por ela só, a gente não sobrevive. A gente não é simples assim. Né? Por várias questões. Ah, porque o cinema brasileiro é pior? Não, não é porque o cinema brasileiro é pior. É porque os caras investem uma quantidade de dinheiro, de estrutura para divulgação, para tudo, que a gente não tem aqui ainda. Né? Então, ou a gente garante um espaço legalmente para que as pessoas conheçam a produção audiovisual, o nível da produção audiovisual, para, se Deus quiser, daqui a pouco a gente não precise mais brigar por isso, porque as pessoas vão exigir isso. Né? Mas por enquanto a gente precisa disso ainda. Falando de novela, cara, que momento você volta das novelas? Tem algum projeto também? Você sente saudade de fazer televisão? Cara, eu sinto. Agora, assim, televisão hoje em dia não é só novela. Então, eu acabei de fazer uma série muito legal chamada Americana, do Star Mais, Star Plus. E é televisão. Eu tô no ar agora com uma série chamada Unidade Básica, que eu protagonizo e dirijo 2 episódios também, que está na Universal. Então, eu tô fazendo televisão. Ah, novela, cara, eu gosto de fazer novela. Nos últimos anos mudou muito o formato, inclusive, de contrato de atores com a televisão. Falando de televisão aberta, né? TV Globo, principalmente. Hoje em dia são contratos por obra, né? Isso dá mais liberdade, inclusive, para os atores fazerem, como você citou agora, trabalhos no streaming, que também não deixa de ser televisão. É, Você que já tem uma carreira longa na televisão, como é que você vê essas transformações que o streaming tem provocado na carreira do ator? Com mais possibilidades de trabalho, mas também com essa certa, entre aspas, liberdade. Você vê isso como liberdade? Cara, é... Então, eu acho, cara, que assim, as transformações tecnológicas, sociais e as sociais, tecnossociais, acontecem. É como se fosse uma roda, cara. A gente não tem muito controle sobre isso. Eu acho que a gente está no meio de um processo onde o próprio streaming está tentando entender como ele faz para sobreviver. O streaming apareceu com uma possibilidade nova de você não precisar mais esperar a programação, os horários da televisão, não ter comercial. Falou, cara, vem pra cá que você vai ver as coisas sem comercial, na hora que você quiser. E uma galera foi. De repente eles começam a entender, isso não sei o que estou falando, de repente começa a se entender que tá, mas e aí, como é que eu seguro a audiência? Como é que eu seguro a audiência? Ah, então vamos produzir, 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 produzir. Não está dando certo. Então, vamos trazer o esporte. Agora tem hora certa. Você quer ver um jogo tal? Você tem que assinar um negócio tal. Você quer. Então, eu já estou começando a ver que, na verdade, você ter um horário é uma maneira de você fidelizar o espectador.
streaming já está querendo fazer novela. Por que está querendo fazer novela? Justamente por isso, porque a novela é uma maneira de você fidelizar o espectador. Se você disponibiliza todos os episódios, tudo bem, vira uma febre, todo mundo assiste, e quando acaba faz o quê? Então acho que o próprio streaming está tentando entender, cara, como é que eles vão sobreviver. E eu tenho ouvido notícias não muito entusiasmadas deles, assim, em termos de como se manter. Para nós, atores e atrizes, abrir um mercado gigantesco, mas com uma briga também. Você vê a greve que está tendo nos Estados Unidos, que já está rebatendo aqui. Como é que a gente faz para se proteger? Como é que a gente faz para garantir os nossos direitos de reexibição, nossos direitos autorais de conteúdo? Como é que a gente faz para a gente não ceder a nossa voz, a nossa imagem para a inteligência artificial? E quando você assina um contrato hoje, você cede, e daqui a pouco eles nem vão precisar mais da gente, que o boy, entendeu? Então, assim, acho que a gente está no meio de a televisão perdendo audiência, ao mesmo tempo não perder, de repente vem uma novela como Pantanal, por exemplo, que vira um sucesso gigantesco, entre outras. Então, a televisão aberta fazendo acordos com o streaming, então, assim, acho que a gente está vivenciando um processo de transformação. Você citou Pantanal, só fazer um parênteses que eu acho interessante a gente colocar aqui. Eu acho que o sucesso de Pantanal, não sei se você vai concordar comigo, cara, mas eu acho que ele trouxe uma coisa boa e uma coisa ruim para a televisão. A coisa boa é resgatou e mostrou que televisão aberta e telenovela tem seu público, e o público que realmente, quando o produto é bom, o público vai comprar, vai querer assistir. O lado ruim é que realmente veio depois uma enxurrada de remakes, né? Agora a gente vai ter Renascer, está tendo Elas por Elas, está tendo provavelmente Irmãos Coragem, vai ter... Quer dizer, começa a ter uma onda de remake, como se remake fosse a solução para uma grande crise, talvez, de identidade desse produto para fazer frente ao streaming. Não sei. É um papo que a gente teria horas para poder falar aqui, porque é muito complexo. Mas é curioso, né? Você citou o Pantanal no mesmo hora e falou, que bom que tem Pantanal com 30, 40 pontos de audiência. Mas, por outro lado, olha o que ele causou. Porque vai todo mundo para isso daqui, vamos repetir esse sucesso. Mas você tocou num assunto muito legal, concordo com você, a gente precisaria de horas para falar sobre isso. Mas a gente está vivendo uma coisa que, na minha opinião, é terrível também, e burra, na minha opinião, embora eu consiga entender, que é a questão dos algoritmos. Sim, De novo, a gente voltou para essa coisa binária e tal. Então, cara, o que acontece é assim, por isso, voltando, que eu digo para você que eu acho que, infelizmente, a gente tem que conversar com o mercado. Porque o mercado tem uma lógica própria. Qual é a lógica do mercado? Eu quero vender. sim. O que é vender no audiovisual? Audiência. Então, quando acontece uma coisa que dá certo, agora, que acontece em tudo, no stream, na televisão aberta era assim também, era o Ibope, tal do Ibope, que depois os autores começaram a acompanhar, você sabe disso, os episódios, com um aparelhinho de Ibope na mão, para ver cena a cena, Qual era o núcleo qual era o núcleo que funcionava, qual era o núcleo que não funcionava. Você hoje publica uma coisa e você acorda no dia seguinte para ver quem curtiu, quem não curtiu. Então a gente está escravo, cara, dessa coisa de... Não deixa mais fluir, né? Do algoritmo. Então é isso, fez sucesso uma parada, vamos tentar entender por que fez sucesso e vamos reproduzir. Entendeu? Então a gente está nessa loucura. Agora, o que as pessoas não estão entendendo é que, por que Pantanal fez sucesso? Porque Pantanal, na minha opinião, porque Pantanal resgatou uma coisa, parece coincidência, cara, mas de um ano mais ou menos antes do Pantanal, eu fui para uma reunião lá na Globo, virtual, a gente estava no meio da pandemia, e as pessoas todas falando, gente, eu vi tal filme, né? Nossa, como tinha tempo, como tinha silêncio. Porque de repente a gente entrou numa. Os algoritmos nos diziam que as pessoas precisavam das coisas muito frenéticas, que ninguém mais tinha paciência para sentar na televisão, que a novela tinha que competir com as atividades cotidianas da casa, e que quanto mais frenético fosse, melhor. Isso funcionou por um tempo. Só que chega uma hora que não funciona mais. E aí o Pantanal vem, não é porque era um remake, é porque o Pantanal reinstaura um outro tempo, porque as pessoas estavam com saudade, era quase um LP. Era quase um LP da. Entendeu? Fala, gente,
Como é bom sentar no sofá, como é bom respirar, como é bom os tempos, como é bom É a o momento da vida. contemplação, né? Diante da Exato. televisão. Exato. Então, cara, a arte só funciona quando ela fura. Quando ela vira uma repetição daquilo que a gente já conhece, ela vira entretenimento. Isso dura um tempo. Né? Cidade de Deus, por exemplo. Quando você inaugura algo, porra, isso é arte. Aí todo mundo vê, cara. Aí a quantidade de filmes que foi feito baseado, né, com a lógica de Cidade de Deus, vamos falar sobre as comunidades, super importante falar sobre as comunidades. Mas numa tentativa de dizer assim, não, agora é isso que as pessoas querem ver. E durante um tempo cara. Mas não é. Mas é a linguagem do mercado, né? Tá dando lucro, vamos repetir para gente falar. Pois é, cara, mas é isso que eu tô. Mas por isso que eu acho uma bobagem, porque deu certo, porque de alguma maneira aquela obra instaurou algo novo. Sim. Então você tentar entender o que aconteceu ali para reproduzir já não é instauração de algo novo, entende? É bobo, assim. Então, por exemplo, você falou dos remakes. Ah, Pantanal deu certo, então vamos agora fazer remake. Não é um remake, não é pelo remake, entende? Não é só isso, né? Tem um pouco do que o cinema nacional também passa para a questão da comédia, cara. Comédia. Não, cara, eu não estou falando só da gente, eu estou falando da lógica. Mas é isso, como a gente teve que se curvar a lógica do mercado, a gente tem que também pagar o preço agora. Eu sou de uma época, cara, você também, mas assim, de repente os filmes nacionais começaram a fazer 1 milhão de espectadores. Ótimo, maravilha. Mas a quantidade de produtoras que passaram a só produzir filmes que tinham potencial de dar 1 milhão de espectadores, hoje você passou por isso também, você sabe o que eu estou falando. Então, de repente, virou uma meta fazer 1 milhão de espectadores. Entende? Então, a meta de fazer 1 milhão vinha antes. Quem não chega no 1 milhão não é bom. Não é né? bom, Tem essa não vou flutuação produzir. cruel, né? Exatamente. Mas o que é 1 milhão de espectadores? A gente está falando do quê? Então, se você quer se expressar artisticamente com o objetivo de fazer 1 milhão de espectadores, não, mas está errado. Agora, o streaming vive dessa lógica. Ele quer, senão ele não se paga. Então, como é que a gente resolve isso? Eu acho que a gente resolve isso entendendo que não existe uma fórmula. Entende? Não existe uma fórmula. O que dá audiência é a instauração da novidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Você vê a quantidade de séries que ninguém dava nada, por exemplo, aquela série coreana. Verdade. Ninguém dava nada, que custou, sei lá, isso, porque ninguém acreditou, mas instaurou, independente se é bom ou se é ruim. Com autores desconhecidos. Autores desconhecidos, instaurou. A arte é isso, cara. É uma nova possibilidade. Isso é que dá o dinheiro. Não a reprodução de algo que já deu, sabe? Muito bom, Dani. Olha, eu queria. Sabe, nosso tempo está terminando, infelizmente, mas eu queria jogar para você ainda aqui uma pergunta, mudando mais uma vez de assunto, por uma pergunta que talvez é muito mais feita para atrizes, né, para mulheres, do que para atores, para homens. Mas eu já vi que você já respondeu isso em algumas entrevistas, eu achei muito boa a sua colocação. É uma pergunta quase que filosófica: como é que você lida com o envelhecimento, né? A gente sabe que a sociedade tem uma certa crueldade com as mulheres, né? Mulher vai ficando 30, 35 anos, já se torna um problema para ela para o envelhecimento. E o homem com cabelo grisalho se torna um homem charmoso. Existe uma diferença brutal de entendimento do envelhecimento para homem e para mulher. Como é que você, como ator, como cidadão também dentro dessa... Porque a gente tem ouvido falar muito do etarismo, né? Do preconceito contra determinadas faixas etárias. Como é que você lida com isso, tá? No seu dia a dia? Tá me chamando de velho? Não, eu tô chamando de charmoso. Cara, como é que eu lido com isso? Bom, primeiro eu tenho que lidar com isso, porque eu estou envelhecendo assim como todo mundo. Segundo, alguma coisa que eu posso fazer com relação a isso é um relato pessoal. Eu nunca estive tão bem. Então, mais do que um discurso, assim, a importância. Eu estou falando assim de dentro de uma pessoa que só tem melhorado conforme envelhece. Pode ser que daqui a uns anos, sei lá, quando eu tiver mais velho, meu discurso mude. Mas eu estou sendo honesto com o que eu estou vivendo. Eu nunca me senti tão bem comigo mesmo, eu nunca me senti tão bem ator, eu nunca me senti tão bem fisicamente, eu nunca me senti tão bem amorosamente. Eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade de biologia, eu estou fazendo meus melhores trabalhos,
recebendo os melhores convites, eu estou na melhor fase da minha vida. Assim. Então, isso é um relato pessoal. Eu acho que o envelhecimento É inerente do ser humano. inerente, é inevitável. Eu acho uma burrice, assim. É uma burrice você negar o envelhecimento. É uma estupidez, assim, né? Não consigo entender. Então, assim, eu não faço uma defesa etérea. Eu faço uma defesa concreta. Estou dizendo para as pessoas que envelhecer é bom e que a gente se sente cada vez melhor conforme a gente envelhece. Perfeito, ótimo. Queria que você fizesse então um convite para que as pessoas possam assistir As Polacas no cinema. Ainda não está em circuito, né? Ele vai só para ano que vem, mas no Festival de São Paulo. Isso. As Polacas vai entrar em circuito, como você bem disse, o ano que vem, mas a gente vai estar na Mostra de Cinema de São Paulo, que é uma super mostra de cinema em São Paulo, no dia 28 de outubro, é um sábado, no Cine Sesc. A gente não tem um horário ainda, mas normalmente será à noite. Mas se você procurar na internet, Mostra de Cinema de São Paulo, As Polacas, você vai encontrar a programação completa do festival, da mostra, e o horário certinho no filme As Polacas, dia 28 de outubro, no Cine Sesc. Maravilhoso, tá? Muitíssimo obrigado. Aqui a gente falou um pouquinho de guerra, falou de filme, falou de cinema, paz. televisão, falamos de paz, claro, também precisa. E falamos um pouquinho de cada assunto, porque a gente, se deixasse, falaria muito mais, porque haja assunto para falar com o Caco Cioca. Muitíssimo obrigado pela presença você, cara. Valeu, irmão. Valeu. Até mais, gente. Então, até a próxima semana. Fiquem bem. Veja a gente nas redes sociais. Valeu.